Feirão de empregos reúne mais de 15 mil pessoas e gera tumulto no Rio. Ministro da Fazenda elogia a oposição equilibrada do tucano Geraldo Alckmin e diz que governo pode antecipar o 13º dos aposentados. Transporte escolar clandestino cresce em Minas, com 2 flagrantes por dia. O bairro em que adolescentes vendem droga na esquina durante o dia. Na série especial Como o MC Guimê ganhava a vida antes de virar o rei do funk ostentação. Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa esta edição com cerca de 15 mil brasileiros que formaram hoje uma enorme fila em busca de emprego. A cena aconteceu no Rio de Janeiro durante uma feira em que empresas ofereceram 2.000 vagas com salários de até R$3.000. O desespero por um emprego. A confusão foi num centro olímpico da prefeitura em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Milhares de pessoas buscavam uma das 2.000 vagas oferecidas por 20 empresas. Os portões foram abertos às 9 da manhã. Os organizadores estimam que mais de 15 mil candidatos compareceram ao local. O país tem hoje cerca de 1.700.000 pessoas fora do mercado de trabalho. 300 mil estão no Rio de Janeiro. O número quase dobrou em relação ao ano passado. O que eles pedem e que você não está conseguindo essa vaga? De início, experiência profissional. E, normalmente, quem tem especializações. Em cada mesa, uma empresa e em todas elas, uma oportunidade de trabalho. Mas é conversando com essas atendentes que a gente vê a real diferença entre a necessidade das pessoas e a capacidade de absorção do mercado. Aqui, por exemplo, elas trouxeram 300 fichas para cadastramento. Em pouco mais de 2 horas, receberam mais de 1.000 currículos. Jonas está parado há 6 meses. Só hoje entregou 10 pastas que resumem as habilidades que ele tem. Com essa crise, a empresa civil precisou fechar a porta do escritório lá e está complicado. E estou correndo atrás. O governo federal negocia com empresários e o presidente do Senado a volta da cobrança de impostos na folha de pagamento. Na casa do vice-presidente, líderes e ministros da área econômica se reuniram para acertar os últimos detalhes das votações no Congresso. Responsável pela articulação política, Michel Temer ouviu da caravana de empresários liderada pelo presidente da Fiesp um apelo para que o Senado vote logo a proposta. Estamos compreendendo, apesar de todas as dificuldades, a necessidade de aceitar algum aumento, mas queremos de forma linear, de uma forma justa e para todos. Em 2011, o governo diminuiu alíquotas para alguns setores. Agora, com a crise, a área econômica quer voltar à cobrança dos índices originais sem diferenciação. Vamos continuar mantendo as desonerações, em alguns casos na sua integralidade, em outros casos nós teremos de reduzir o nível de desoneração. O texto já aprovado na Câmara exclui alguns segmentos da regra, como transportes e comunicações, e aumenta a taxa de 2% para 3% para a maioria das empresas. O presidente do Senado prometeu levar a discussão ao plenário ainda esta semana. Há um esforço muito grande do Senado Federal no sentido de tirar aquele cadáver insepulto ali da nossa pauta e cuidar do pós-ajuste. Eu acho que o Brasil está precisando demais disso. A pauta bomba começou a ser votada hoje na Câmara. O primeiro projeto que mexe com as contas públicas foi o do Índice de Reajuste do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então vamos até lá, ao vivo. A repórter Daniela Salerno está no Congresso e acompanha a votação do FGTS. Tem as informações. Boa noite, Daniela. Olá, boa noite. O texto base acaba de ser aprovado pelos deputados. Isso significa que o rendimento do Fundo de Garantia vai passar de 3% para 6% de forma gradativa até 2019. O governo defendia um prazo bem maior para o reajuste, com o argumento de que pode elevar as taxas de juros dos financiamentos habitacionais. Mas o líder do PT, deputado José Guimarães, avaliou que o projeto vai beneficiar o trabalhador. Esse projeto ainda precisa passar pelo Senado. De Brasília, Daniela Salerno. Obrigada, Daniela. Embalado pelas manifestações de rua, o PSDB decidiu mudar o discurso em relação ao governo. Algumas lideranças do partido agora assumem posições mais duras, até mesmo pelo afastamento da presidente Dilma do Planalto. Antes, o senador Aécio Neves mantinha a cautela sobre o impeachment da presidente Dilma. Agora, elevou o tom e foi para as manifestações de domingo.
Depois que o ex-presidente Fernando Henrique disse que a presidente Dilma estaria cometendo um ato de grandeza se renunciasse, os tucanos alinharam o discurso. O sentimento das ruas que nós colhemos e aqui transmitimos é de que a presidente acha que ainda é presidente da República, mas não governa mais o Brasil. Parlamentares petistas aqui no Congresso avaliam que a oposição tenta tirar proveito das manifestações e que o PSDB só pede agora a renúncia da presidente Dilma para tentar se aproximar dos movimentos das ruas. A sociedade sabe que isso chama-se golpe de Estado, o golpe da caneta. No editorial desta terça-feira, o The New York Times analisa a turbulência no país. O jornal destaca que as investigações não acharam evidências de atos ilegais por parte da presidente Dilma, que ela pode ser responsável pelos erros de gerenciamento que afetaram a economia, mas nada que justifique o impeachment. O editorial ainda considera positivo que Dilma não tenha feito nenhum esforço para constranger as investigações e que ainda tenha apoiado a recondução do Procurador-Geral da República encarregado das investigações sobre a Petrobras. E finaliza alertando que a solução para os brasileiros não é minar as instituições democráticas que garantem a estabilidade, a credibilidade e um governo honesto. A oposição brasileira, que sempre cita órgãos de imprensa estrangeiros para atacar o governo, curiosamente hoje se esqueceu de falar do New York Times, que está tendo uma postura de ponderação, de equilíbrio, que está faltando à oposição brasileira. E o ministro da Fazenda falou hoje com exclusividade ao Jornal da Record. Eu estive com o ministro no final da tarde. Joaquim Levy me disse que a presidente Dilma está forte para enfrentar as pressões políticas. O ministro ainda elogiou a oposição equilibrada do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e pediu um voto de confiança da população na recuperação da economia. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, veio a São Paulo para conversar com investidores e agora fala com exclusividade ao Jornal da Record, num momento em que as previsões para a economia brasileira são difíceis. Primeiro, muito obrigada por me receber, ministro, e eu quero começar exatamente por esse ponto. A economia brasileira vai encolher 2 anos seguidos? Eu acho que não, Adriana. Eu acho que a economia brasileira, com tudo que ela tem, com a diversidade de empresas, com pessoas querendo trabalhar, com as nossas próprias riquezas, a agricultura esse ano está indo muito bem, a gente tem como vencer e não ter mais recessão ano que vem. Existe o risco de inflação de 2 dígitos, acima de 10% este ano? Eu acredito que não. Eu acho que a maior parte dos ajustes que tinham que ser feitos foram feitos, mas o importante é que o Banco Central está vigilante, está tomando todas as ações que precisa para que a nossa inflação continue sob controle. E, principalmente, o ano que vem, ela mostra uma queda muito forte. 13º dos aposentados. A gente está examinando com muito cuidado, estou conversando com o ministro da Previdência Social, e porque a gente quer muito poder pagar o mais rápido possível. As notícias que saíram é que o senhor defendeu dentro do governo que não há dinheiro em caixa para pagar em setembro. Nesse momento era muito difícil a gente pagar, mas a gente está trabalhando, não é impossível que a gente tenha alguma boa notícia. Correção do FGTS. Existe essa possibilidade de corrigir todo o saldo do fundo ou só para novos depósitos? Eu acho difícil corrigir para todos os saldos do mundo, como tudo. O importante é ter conversa, eventualmente você faz uma coisa assim escalada, de tal maneira que você não crie um risco para uma coisa que é tão importante para toda a população brasileira, até pelos empregos que cria, porque o setor de construção cria muito emprego. Agora também não pode querer, vou pagar mais, mas a prestação da casa não vai mexer, porque não tem como criar dinheiro do nada. Fernando Henrique Cardoso. O senhor acha especificamente dessa colocação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que sugeriu a renúncia? O presidente deu uma sugestão da presidente fazer um gesto de grandeza. Eu acho que ela tem inúmeras maneiras de fazer gestos de grandeza. Renunciar não seria um gesto de grandeza? Não vejo o tema. Geraldo Alckmin. Tem sido muito cuidadoso.
nessa agenda. Ele, que até tem a responsabilidade, evidentemente, de tocar um Estado, né? Está ali no dia a dia do governo, fazendo escolhas difíceis, ele entende a importância da estabilidade. Tem dado assim, uma serenidade, uma compreensão dos fatos muito positiva. E tem sido parceiro também nessa agenda de cooperação, em temas que são tão importantes para as empresas no Brasil todo, não só aqui em São Paulo, não, no Brasil inteiro, que nem a questão do ICMS, de reformas, de você conseguir levar o Brasil para frente. Oposição. A presidente disse exatamente isso. Todo mundo tem direito de se manifestar, cada um tem sua opinião. O importante é saber assim, o que a gente está fazendo. A gente está brigando para ter um governo em que as leis sejam respeitadas. A gente está brigando para ter mais transparência, para ter, como eu te falei, mais oportunidade. É isso que eu acho que todo mundo quer. Mais oportunidade, mais transparência, respeito à lei. E se a gente estiver trabalhando nessa direção, eu acho que o Brasil dá certo. Dilma Rousseff. Eu acho que a presidente está muito segura e ela está disposta, como eu já tive a ocasião de falar, até de arriscar uma sua popularidade para fazer o que ela acha que é certo e que eu acho que é o que a gente precisa nesse momento, que vai ser o momento, tá? Eu acho que a economia brasileira vai se recuperar. Quem apostar que a presidente Dilma vai desistir, vai errar? Eu acho que vai. Futuro. Contrariedade na vida todo mundo tem. O que distingue uma pessoa da outra não é o tamanho das dificuldades, é como que ela responde a essas dificuldades. E eu acho que o Brasil tem tudo para responder muito bem e ser vitorioso. E a gente tem que ter essa confiança. A seguir, o juiz Sérgio Moro prorroga a prisão do ex-vereador do PT. E ainda nesta edição, MC Guimê antes da fama. Hoje ele é o rei do funk e ostentação. Mas o que ele fazia antes de se transformar em sucesso na internet, lotar shows e fazer parceria até com Neymar? Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro transformou a prisão temporária do ex-vereador do PT, Alexandre Romão, em preventiva. A Polícia Federal suspeita que ele tenha destruído provas. As imagens mostram o ex-vereador do PT, Alexandre Romano, chegando ao prédio às 11h24 da manhã com as mãos vazias. Às 11h27, ele entra no prédio. 10 minutos depois, Xambinho, como era conhecido, deixa o local puxando uma mala de rodinhas. O flagrante foi registrado uma semana antes do ex-vereador ser preso. E, segundo a Polícia Federal, pode ser uma evidência que ele escondeu provas dos investigadores. Hoje, a Justiça prorrogou por tempo indeterminado a prisão de Alexandre Romano. Para o juiz Sérgio Moro, existem indícios que houve ocultação de provas e o ex-vereador deve ficar detido para não atrapalhar as investigações. Segundo a força-tarefa da Operação Lava Jato, Xambinho foi um dos operadores dos desvios de 52 milhões de reais em contratos do Ministério do Planejamento. Ele agora deve acompanhar as investigações, preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Funcionários públicos gaúchos fizeram uma manifestação em Porto Alegre por causa do atraso nos salários e prometem paralisar as atividades nos próximos 3 dias. O governo do estado anuncia que vai descontar os dias não trabalhados. Protesto também em Belém. Servidores públicos federais que estão em greve no Pará bloquearam uma das rodovias do estado. Eles pedem reajuste salarial. No Recife, foram os técnicos de enfermagem de hospitais públicos do estado que fizeram manifestação. Eles reclamam dos atrasos nos salários. A Secretaria de Saúde de Pernambuco prometeu resolver o problema. A polícia do Rio de Janeiro prendeu integrantes de uma quadrilha suspeita de vender passaportes falsos para imigrantes ilegais. O grupo também é suspeito de matar um dominicano e ferir um argentino que conseguiu escapar após a arma de um dos criminosos falhar. E veja a seguir, na nossa série especial, o que fazia MC Guimê antes da fama, como rei do funk e ostentação. Flagrante numa das cidades mais ricas de São Paulo. Os traficantes agem livremente e os usuários fazem fila na rua para comprar drogas. Agora as notícias internacionais com os nossos correspondentes. Nova bomba deixa a Tailândia em alerta.
Ela foi jogada de uma ponte próximo a uma movimentada estação de metrô em Bangkok. Apesar do susto, a bomba caiu em um rio e ninguém ficou ferido. Também hoje, a polícia divulgou imagens do suspeito do ataque de ontem, que deixou 22 mortos e mais de 120 feridos. O homem de camiseta amarela é visto deixando uma mochila no santuário hindu de Erawan, minutos antes da explosão. Polícia italiana prende suspeitos de tráfico humano. Theo Taveira. Os 8 homens teriam sido responsáveis pelo transporte ilegal de imigrantes pelo mar Mediterrâneo, que deixou 49 mortos no fim de semana. Na Grécia, refugiados de países árabes continuam desembarcando na ilha de Kos. A ONU fez um alerta hoje para a falta de controle da situação no país, onde mais de 160 mil pessoas chegaram ilegalmente só este ano. Estados Unidos aprovam produção de estimulante sexual feminino. Heloísa Vilela. A agência que regula alimentos e remédios no país aprovou agora, mas rejeitou essa droga 2 vezes nos últimos 5 anos. A pílula rosa causa polêmica. Ela age como um antidepressivo, altera a química do cérebro e deve ser ingerida todos os dias, mas nem sempre surte efeito. 1 em cada 5 mulheres que testaram a droga teve queda de pressão ou tontura. Agora um alerta de saúde, principalmente para as mulheres que fazem as unhas em salões de beleza. A gente se preocupa, com alicate, com a lixa, que podem transmitir doenças como hepatite, AIDS ou micoses, se não forem esterilizados corretamente, mas até os coloridos esmaltes podem guardar vírus por vários dias. A maioria das pessoas já sabe, fazer as unhas no cabeleireiro requer cuidados como alicate esterilizado em máquinas como essa. É que alguns vírus, como o da hepatite C, são muito resistentes e podem ser transmitidos de um dedo ferido para outro também machucado. E ainda tem as lixas e as espátulas de empurrar cutícula, tudo material de risco. Mas e o esmalte? Será que também é perigoso? Será que o vírus da hepatite C é tão resistente assim que consegue sobreviver aqui dentro? O esmalte ele pode ser um veículo onde o vírus da hepatite pode sobreviver por algum tempo. Não só o esmalte, mas outros meios líquidos. Depende da fórmula do esmalte. Se não tiver amônia, hipoclorito de sódio ou álcool a 70%, pode sim ficar vivo. O perigo aumenta porque a maioria das pessoas que têm o vírus não sabe. 75% da população que tem hepatite C é assintomática. 25% pode se manifestar uma doença aguda ou crônica. Por isso mesmo, o cuidado a gente também não sabe, então é necessário ter esse cuidado. Pelo sim, pelo não, Poliana das clientes que decidiram carregar o próprio kit e completo. Como um fluxo grande de clientes, pessoas usando o mesmo alicate, o mesmo esmalte, então o esmalte não tem como esterilizar, Então eu prefiro trazer o meu próprio material. O tempo seco dá uma trégua e quem mora em parte do Sudeste pode respirar mais aliviado nesta quarta-feira. Uma frente fria traz umidade e chuva isolada para a área que vai do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. Os ventos podem chegar a 80 km por hora no sul e a 60 no Sudeste e causar transtornos. Essa chuva melhora a qualidade do ar em parte dessas regiões, mas a situação segue crítica entre o Centro-Oeste e o Norte, com 15% de umidade em algumas cidades. Já entre Acre e Amapá e nesta parte do litoral do Nordeste, principalmente na Bahia, há risco de temporais. Faz sol do oeste gaúcho ao interior do Nordeste. E depois de quase um mês com temperaturas acima da média, volta a fazer frio no sul. Mínima de 6 graus nas Serras Gaúcha e Catarinense. À tarde, a máxima não passa dos 18 em Porto Alegre. Já em Cuiabá, faz 38 graus. Depois de 24 dias sem chuva, ocorrem pancadas em alguns pontos da capital paulista. Na Quinta Garoa, com períodos de sol. Amanhã, a máxima é de 26 graus e 50% de umidade. Em Aracaju, faz 28. Em Belém, 35. Em Salvador, chove forte e a máxima é de 26 graus. Do anonimato direto para a fama, graças à internet. MC Guimê, ainda jovem, virou artista, mas teve tempo de se dedicar a outras 2 profissões. O repórter Luiz Gustavo mostra agora o que o funkeiro fazia antes da fama.
ídolo da música. Lota a casa de shows. Mas você conhece algum Guilherme Aparecido Dantas? Guilherme? Eu nunca ouvi falar. Deixa ele falar enquanto... E MC Guimê? Conheço. MC Guimê, sim. Ganhamos tudo na raça, mais de 100 mil no pulso. Ele nasceu Guilherme, mas ficou conhecido pelo apelido artístico que une letras do nome verdadeiro. Guimê. Um mero súdito do subúrbio de São Paulo que virou o rei do funk ostentação. Quando dá 1h da manhã, é que o bonde se prepara pra vibe. O sucesso veio com um clipe sem muitos recursos, mas que se tornou um dos mais acessados na internet. Uma tremenda guinada na vida. Em apenas 3 anos, Guilherme virou MC. E o anonimato deu lugar à fama. Nós estamos agora chegando a um supermercado. Certo. Vamos ver quanto tempo o Guilherme passa sem ser notado. Sem ser reconhecido. Sem o assédio de um fã, né? Verdade. Faz muito tempo que você não faz isso aqui, né? Faz bastante tempo. Perdeu a liberdade. Verdade. Em segundos, uma legião de fãs cerca o cantor. E a expressão feliz de sempre, no auge de uma carreira planejada que começou cheia de sacrifícios numa quitanda da periferia. Você fazia o que aqui na quitanda? Então, na quitanda eu meio que primeiro fui caixa, que eu comecei a vender as frutas, ali arrumar o balcão toda hora, né? Porque as frutas tem coisa que vai estragando, aí tem que ir tirando, deixar as bonitas na frente. Você tinha quantos anos nessa época? Comecei com 12, fiquei até os 14. Nossa, foi muito novo, né? Foi. Mas foi por necessidade ou por vontade? Então, por vontade de trabalhar assim, mas por querer pegar um dinheiro próprio, assim. O salário nem passava perto do que ganha um artista. Eu comecei ajudando um amigo meu, e aí eu era ajudante dele, ele ganhava um salário mínimo na época, que era 360, eu acho, e eu ganhava 200, assim, quase a metade dele, porque eu só ajudava ele no caso. Mas aqueles primeiros trocados, para aquele então pré-adolescente, serviram para massagear o ego, melhorar a autoestima. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu fazia coisas simples, assim, no caso, comprar coisa que eu gostava de comer, parte de bolacha, parte de coisa, então eu enchi o armário de casa, então essas coisas assim que me trouxe bastante alegria. Na quitanda do bairro, estaria também um grande ensinamento de empreendedorismo. E como é que você fazia o freguês comprar? Como é que você convencia o cliente? Então, na verdade era meio que o lance de ser legal também, falar que o produto tá bom, né? Ó, tá bonito, ó como que tá, tal, meio que dando aquela ideia ali. E também, igual eu falei, eu acho que mais esse lance de chegar, se tava tudo limpinho, organizado, aí o cliente já dava aquela moral. Um olho nas vendas, outro nas rimas do funk. A feirinha estaria prestes a perder um funcionário dedicado. Para a música ganhar um novo nome. As produções na internet ficaram mais sofisticadas e ele bateu um bolão. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. A minha primeira música, assim, que eu compus, assim, e ali eu falei, pô, eu tenho esse poder da rima, foi com 11 a 12 anos de idade. Paris, o futebol negou, a técnica, o sambo, tocou Neymar, ego. Depois da quitanda, o ainda Guilherme, no início de carreira, foi trabalhar como limpador de carros num lava-rápido parecido com este aqui. Você tinha quantos anos, mais ou menos, na época? Mais ou menos 16, 17 anos de idade. E lavava mesmo os carros? Quantos por dia? Lavava. Eu trabalhava mais no começo do final de semana, então bombava final de semana. Sábado era desde as 10 horas da manhã até as 6 da tarde, lavando o carro o dia todo. Parava um pouquinho para almoçar, 20 minutos de almoço, já voltava a lavar carro. E no domingo também era bastante correria. Tô amando tudo que vi. A renda triplicou na mudança de emprego. No Lava Rápido, se eu trabalhasse direto assim, era mais ou menos uns R$600 mensal. E ele garante que não esqueceu o antigo ofício. Vamos pôr a mão na massa então? Opa, tamo junto. Como é que você fazia? Vou fazer aqui? Vamos ver. Tinha que caprichar, né? Tem que caprichar, né? Tem que deixar um errinho, os caras vão lá e cobram. MC Guimê relembra um passado nem tão distante assim. Freguês não pode reclamar, né? Não mesmo. Se reclamar, já
Aí já perde a chance da gorjeta. Né? As gorjetas se multiplicariam. Ao lavar carros, ele aprendeu que vencer na vida exige perseverança e disposição. Você chegava em casa com as costas doendo, não? Chegava tudo dolorido, né? Muito tempo em pé, na mesma posição, assim, muito incômoda. Sim, é bastante incômodo, né? Porque pra você entrar no carro e pegar os cantos, assim, é isso que incomoda mais mesmo. A posição de ficar, eu acho. Mas o limpador de carrões se tornou dono de vários, iguais aos que um dia lavou. A noite chegou e nós partiu pro baile funk. E como de costume, toca a nave no rasante. Você sente orgulho de ter saído de onde você saiu para fazer o sucesso que você faz? Com certeza, porque assim, é um negócio que me ensinou muito. E, por exemplo, se hoje eu precisasse de novo fazer isso, eu ia saber fazer, eu não ia, né, ter problema com isso. Então, com certeza, foi uma parada que me fez crescer. E desde moleque, assim, eu aprendi a ser homem aí, por causa que tudo tem uma certa cobrança. Igual, tipo, se você deixasse um pouco de pozinho ali, o cara já tem o direito de cobrar você. Então, acho que se você vai aprendendo a ter responsabilidade, né? Tipo, sempre fazer a coisa certa. Tudo que você fez te influenciou para ser quem você é? Sim, me ajuda bastante, até hoje. Vai acabar o serviço aí? Como é que vai ser? Vou fazer, legal. O garoto do lava rápido, da quitanda, acabou conquistando muitos fãs. Hoje, com o sonho realizado, Guilherme subiu na vida. O antigo vendedor da quitanda e limpador de carros virou empresário. Gera 22 empregos entre seguranças, produtores, músicos. Esse aqui, ó, MC Guimê Artista. É um dos camarins de uma das muitas apresentações da noite de São Paulo. Licença. Guilherme. E aí, tudo bem? Tudo bem? Legal, graças a Deus. De Guilherme para MC mudou muito, né? Oh, com certeza. Bacana. Evoluiu bastante. Valeu a pena todo esse esforço ao longo de uma vida? Sim, com certeza. Graças a Deus, hoje o que eu vivo assim, é inexplicável. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. E como é? Que vi ela jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor. MC Guimê deixou o mundo virtual. A rua é nossa e eu sempre fui dela. Desde descalço, gastando canela. Para ganhar os palcos. Eu achei que seria uma parada mais passageira e também não seria tão grande assim o sucesso, né? Mas o sucesso foi muito grande. Hoje ele ganha em pouco mais de 1 hora, o que levaria quase 5 anos lavando o carro, ou 15 anos na quitanda. R$35 mil por show. Quero comprar uma casa, eu moro num apartamento e meus pais eu pude dar uma casa para eles, já foi um sonho com certeza realizado, mas eu quero também comprar uma casa para mim assim, um castelo do Guimê aí. Que seja um castelo então, erguido com a humildade, alegria e garra de sempre. Eu sou país do futebol, nego, a técnico sambo, tocou Neymar, ego. Olha, em Belo Horizonte, a fiscalização não consegue tirar das ruas os veículos que fazem transporte clandestino de estudantes. Todos os dias, pelo menos 2 carros são flagrados fazendo transporte irregular. Fim de aula, hora de voltar para casa. E o que mais interessa aos pais nesse momento é a segurança dos filhos. Mas o que alguns pais nem imaginam é que as crianças podem estar nas mãos de amadores, em veículos inadequados, clandestinos. Olha aí, mais um pirata. A mulher que faz a denúncia é esta motorista profissional. Carla ainda flagrou vários alunos entrando nesta Kombi, que não tem qualquer identificação. Ela diz que até este carro faz transporte clandestino. Ela seguiu o veículo enquanto as crianças eram deixadas em casa. Eles param na porta das escolas, ou às vezes próximo na porta das escolas, para evitar a fiscalização, para burlar a fiscalização e desembarcam uma quantidade enorme de crianças, colocando em risco a vida delas. A polícia garante que está cumprindo com o papel dela, que as fiscalizações acontecem com frequência e que o número de multas aplicadas até julho já é maior do que todas as autuações feitas no ano passado. São pelo menos 2 flagrantes por dia. O Sindicato dos Transportadores estima que para cada veículo regular na cidade existam outros 10 clandestinos. É complicado, né? A gente fica com receio. O que mais tem hoje em dia é as vans aí nas portas de escola aí visando só lucro. E em São Paulo, a polícia prendeu uma quadrilha que vendia carros roubados, isso pela internet, né? Os automóveis recebiam placas falsas e a vítima só descobria a fraude na hora de transferir o documento.
Para não deixar rastros, os criminosos mantinham os carros roubados limpos, como mostram essas imagens feitas pela polícia. Foram 2 meses de investigação. André dos Santos Silva é acusado de ser o chefe da quadrilha. Ele recebia carros roubados e revendia na internet para atrair o cliente, preços abaixo do mercado. De R$2 a R$3.000 abaixo. Nada muito gritante, mas um valor considerável abaixo, o que desperta o interesse das pessoas. Ao encontrar os clientes, os falsos vendedores já levavam a documentação do veículo com firma reconhecida e até mesmo com os laudos de vistoria assinados. Tudo para o comprador não ter trabalho. O golpe só era descoberto pelo cliente na hora de transferir o veículo no Detran. Pelo menos 20 veículos foram recuperados, quase todos de luxo, nos valores entre R$70 e R$200 mil. 2 mulheres foram presas. A polícia agora investiga as outras quadrilhas que roubavam os veículos. Policiais militares que trabalhavam na região dos ataques que mataram 18 pessoas na semana passada começaram a prestar depoimento hoje na corregedoria da PM. Eles estão sendo ouvidos na condição de testemunhas. Os policiais começaram a chegar cedo ao prédio da corregedoria. Todos os 32 PMs ouvidos hoje pertencem ao 42º Batalhão da Polícia Militar em Osasco e ao 20º Batalhão em Barueri. São colegas do cabo Avenilson Pereira de Oliveira, morto a tiros no dia 7 em um posto de combustíveis. Por enquanto, esses policiais são apenas testemunhas. A investigação não divulgou se algum deles tem, de fato, envolvimento com a chacina. Os depoimentos são considerados uma colaboração. Aos poucos, as testemunhas dos ataques, que mataram 18 e deixaram outras 6 pessoas feridas, começam a perder o medo e a contar o que viram e ouviram naquela noite. Sem mostrar o rosto, essa mulher decidiu falar. Ela frequentava esse bar em Osasco, que fica na rua Antônio Benedito Ferreira, local do primeiro ataque, às 8h30 da noite, onde 8 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. Na noite de quinta-feira, a mulher esteve no local, minutos antes da chacina. Saiu às pressas porque estava atrasada para um compromisso. Meu namorado falou, vamos embora agora que nós estamos atrasados. Aí eu passei na frente ainda do bar, dei tchau para eles e quando eu fiz a curva da Nova Aurora, eu escutei os tiros. Todos os tiros. E aí eu falei para ele, continua, nem volta. Mas eu fiquei muito em choque. E quando eu voltei, já estava todo mundo morto. Ela diz que os tiros eram de armas diferentes. Foi vários tiros, eu acho que mais de 20. Mais de 20 tiros. É diferente, assim, os barulhos um do outro. Hoje, o sentimento é de alívio, mas também de tristeza. Infelizmente, todos que estavam ali eu conhecia, todos eram meu amigo. E eu vou ficar com saudade deles. Exclusivo, o Jornal da Record mostra como funciona o tráfico de drogas em uma das cidades mais ricas do estado de São Paulo, São José dos Campos. Num bairro dominado pelos criminosos, muitos deles menores de idade, a venda de drogas acontece durante o dia no meio da rua. Tem até fila de compradores no chamado drive-thru do tráfico. O cruzamento está parado. É sempre assim. Na esquina, o carro não avança enquanto esse grupo não liberar a passagem. O local é um ponto de vendas, mas esses jovens não entregam balas e doces. O que esses adolescentes tiram das sacolas é droga. As cenas foram registradas em São José dos Campos, a 90 quilômetros de São Paulo. É no bairro Campo dos Alemães que funciona o ponto do tráfico de drogas. É um bairro aparentemente tranquilo, com ruas e avenidas largas. Mas o que se vê daqui é assustador. É um lugar onde a lei não existe. Existe apenas a lei do tráfico. No sobrevoo, flagrantes da impunidade. Os jovens a serviço do crime organizado estão espalhados pela avenida principal. Logo, um congestionamento se forma. Aparentemente, eles não têm drogas para vender ainda. Repare nesta moto. Ela sinaliza para o garoto de azul que corre. Em segundos, ele volta com uma sacola cheia. É o suficiente para que a fila ande.
Ele começou a se movimentar agora, olha só. Olha só, é assim que eles fazem a negociação. Vários traficantes se aproximam, um deles inclusive dá a volta, foi em direção ao outro carro e já começou a abastecer. Isso em plena luz do dia, 13h20 da tarde. Eles dividem as funções. Alguns acenam com a mão para que os motoristas encontrem o ponto, enquanto outros, com o telefone celular, cuidam da segurança. São os olheiros. Eles avisam sobre qualquer forma de ameaça. É o que esse faz agora. Tá normal, tá normal. Ele está certo. Está tudo normal por aqui. E isso quer dizer que o tráfico está garantido, que não tem polícia por perto. É por isso que o drive-thru da droga está movimentado. Veja o que vai acontecer. O traficante grita, como se estivesse em uma feira. Ele pega o dinheiro, tira os pacotes da sacola. 1, 2, 3, 4, 5 compradores levam a droga em 40 segundos. Isso já virou rotina. Os traficantes agem ao lado dos moradores do bairro, que observam tudo calados. A droga é vendida até na frente de crianças. O local tomado pelo tráfico é disputado por clientes a pé, de moto e até de skate. Existe até um pequeno congestionamento. As pessoas se aproximam, os traficantes vão negociando e aquela tradicional sacolinha. É impressionante o que acontece aqui no Campo dos Alemães, em São José dos Campos. Um traficante abastece várias pessoas ao mesmo tempo. É o motociclista, é o motorista do carro. A situação é tão evidente que até mesmo aplicativos que desenvolvem mapas e rotas de ruas no mundo todo flagraram o que parece ser um rapaz vendendo droga aqui. Foi em 2011. Mas a situação é exatamente a mesma de hoje. Os traficantes agem descaradamente. Se eles têm a garantia dos olheiros que tudo está tranquilo, a droga corre solta por aqui. Mas, de repente, uma viatura da Polícia Militar passa pelo bairro. Do alto, resolvemos acompanhar. Mas será que esses policiais vão fazer algum tipo de revista? Será que esses policiais vão encontrar alguém em atitude suspeita? O carro passa reto, bem em frente ao ponto de vendas de droga. Por pouco tempo, o local fica vazio. Isso é porque não faz nem 2 minutos que a viatura da polícia passou por aqui. Não para, não para. Os traficantes aqui parecem ter uma certeza. Esse bairro em São José dos Campos pertence a eles. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Gugu, que entrevista com exclusividade a família da professora Geisa, morta durante o sequestro do ônibus 174 há 15 anos no Rio de Janeiro. A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.